O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Esse ano, o Evangelho lido, proclamado é Mateus. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, ontem, partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão, recorde o salmo lá que fala de compaixão, por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto, a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Claro. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Ele mandou que as multidões se sentassem na grama, na relva, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, berahá. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, na Igreja Católica, vai acontecer um grande sinal, um grande milagre. E é o que a gente agora irá refletir sobre este sinal e este milagre, muito grande. Naquele tempo, é hoje e agora. Na hora que é anunciada, a palavra do nosso Senhor acontece. É só você acreditar. Quando soube da morte de João Batista, o Senhor não estava presente naquele festim ali que o tal do rei fez, né? Ele não estava presente. Aquela mulher adúltera que pediu a cabeça dele e a menina que dançou, e o rei fraco que mandou decapitar João. Então, mataram João Batista. Quando Jesus soube da morte dele, de João Batista, partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Ele estava ali, escutou que João tinha sido morto. Não enfrentou o rei. Muita gente quer enfrentar os governadores. Enfrente não. Para quê? O rei ia entender alguma coisa? Não. Ele não enfrentou o rei. Saiu, partiu dali. Partiu e foi de barco. De barco por quê? Estava perto lá, na certa em Cafarnaum, ou qualquer uma daquela cidade lá, Cafarnaum, porque era a casa de Pedro, onde ele morava com Pedro. Então, o lago, qual é? Genezaré. Entrou num barco e saiu dali. Não enfrentou o tal do reizinho lá, que era um governador. E foi de barco para um lugar deserto e afastado. O Senhor, muitas vezes, ele vai para um lugar deserto e afastado. Para quê? Para orar. Então você tem que orar, você tem que rezar. Ah, mas eu não tenho, estou em casa, não posso ir em lugar afastado. Pode. O lugar afastado que você pode ir é o coração, dentro de você. Entre dentro de você e ore ao Senhor. Lá dentro de você, grite, suplique, que o Senhor vem e ele escuta. Um coração aflito, ele escuta e atende na hora. Então eu posso toda hora estar em deserto, dentro de mim. Posso estar com a multidão ao redor e estar dentro de mim, orando. Tá? Então ele se retirou em muitas ocasiões para orar. Aqui se afastou, né? Ele gostava de estar no deserto, e foi no deserto, foi tentado. E venceu a tentação. Mateus 4, de 1 a 11. Ter poder e prazer, eu posso vencer. Então foi para um lugar deserto e afastado.
Então, entre dentro de você, no seu coração, e ore ao Senhor. Em Lucas 11:1, antes de escolher os 12, ele entrou dentro de si e foi para um lugar deserto. Orar. Lucas 11:1 é a oração do Pai Nosso. Eu estou falando daí da escolha dos 12, em Lucas. Quando as multidões souberam disso, então a multidão estava correndo atrás do Senhor. Por quê? Porque ele estava curando, tirando o Satanás, né? Multiplicando o pão, que é o que vai fazer hoje. Então a multidão corria atrás dele. Queria ver o sinal. Hoje não é assim, quando tem um santo aí que todo mundo corre, né? Corre até para quem não é santo, imagina um santo. Quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Como? A multidão viu que ele tinha entrado no barco. Aí ficou olhando onde é que ele ia. Aí seguiu a pé. O Senhor dentro do barco, ou de Pedro, ou de Tiago, de João, de André, não sei, os 4 eram pescadores, aqui não diz de quem era. A multidão viu, tem muita cidade ali perto, né? Então, olhando para onde ia o barco, eles foram seguindo na terra. Entendeu? Ao sair do barco, aí Jesus chegou no local. Onde é? Não foi dito. Aportou, foi lá do outro lado? Não foi dito. Está dizendo aqui que ele chegou no lugar e saiu do barco. Ao sair do barco, Jesus viu aquela grande multidão. E encheu-se de compaixão. O Senhor tem compaixão. O que é compaixão? Paixão é sofrimento, sofrer. Sofrer com. Compaixão é sofrer com. É sofrer a dor do outro. É você ver o outro sofrendo e você sofrer com ele. E não só sofrer, fazer alguma coisa por ele, que é o que nosso Senhor vai, ele tem compaixão e vai fazer algo. Não adianta ter compaixão, pronto, meu filho, esmorinha tem não, vá. Isso não é compaixão, não. Então, compaixão é sofrer com o outro, a dor do outro e tentar ajudar o outro. Senão não tem. Encheu-se de compaixão por eles, por quem? Pela multidão. Aqui vai dizer que eram ao menos 10.000, porque 5.000 homens, mais mulher. Se cada um tivesse uma mulher, 10.000. Mais menino, 15.000. Muita gente. Então, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. O que eles queriam? Cura. A maior cura que o Senhor veio trazer, o que foi? Perdão. Perdão do pecado, porque quem me conduz ao céu não é a cura física, é o perdão do pecado. Mas ele cura o físico. Para quê? Para dizer que ele tem poder e autoridade para curar o espírito. Recorde lá a cura do paralítico. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Então, todo doente ele curou. Cura ainda hoje. Já vi 5 curas através do sacramento da unção dos enfermos. Eu já vi 5. Fora as que eu não vi. Ao entardecer, então isso aqui era durante o dia, ou logo depois do almoço, ou não disse exatamente, mas aí chegou a tarde. Ao entardecer é a hora da oblação no Antigo Testamento, a hora em que Elias orou e desceu fogo do céu. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram. Vamos colocar algum problema aqui, o discípulo. Né? O bichinho não entendeu ainda que Nosso Senhor era tudo, como nós não entendemos ainda. Né? Este lugar é deserto, Senhor. A hora já está adiantada, está tarde, Senhor. Na certa estão preocupados, né? Despede as multidões. Estão querendo lavar a mão, né, os discípulos. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Os discípulos, bichinho, não entendiam, era nada. Ele não sabia o que era Nosso Senhor, nem o que Nosso Senhor ia fazer. O bichinho estava perdido. Então, Nosso Senhor, olha, manda embora essa monte de gente aí, porque vamos morrer de fome aqui. Eles não tinham compaixão, os discípulos, como Jesus tinha. O Senhor sentiu a dor deles, curou o físico deles. E agora vai curar a alma. Vai dar o alimento. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, não. Vocês aí, dele comer a ele.
nosso Senhor é muito bom, né? Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. Na certa, os 12, um olhou para o outro. Eita, será que o sol fez mal ao nosso Senhor, que está um pouco fora de si, né? Os parentes dele disseram isso. Nosso Senhor estava ficando doido. Os discípulos responderam. Só temos aqui 5 pães. 5. Estou dizendo 5. E não era aquele pão grande, não. Pequeno. E 2 peixes. E lá tinham 5.000 homens, sem contar mulher e as crianças. O que é que 5 pães e 2 peixes vai dar para 10, 12 mil pessoas? Nosso Senhor não está muito bem hoje, não. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus diz, me dê. Me dê o pão, os pães e os peixes. Ele já tinha em mente que ia fazer tudo. Trazei-os aqui. E Jesus mandou que as multidões sentassem na grama. Sente aí todo mundo. Sente aí. Né? Fazer um sinal aqui para. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes. O que é que ele vai fazer com isso? Ergueu os olhos para o céu. O erguer os olhos, o erguer na cultura judaica é o verbo da ressurreição. O Senhor está anunciando a ressurreição. Ergueu os olhos para o céu, como dizendo, eu sou o ressuscitado. Pronunciou uma bênção, berahá. Eu já disse aqui e volto a dizer. A bênção na cultura judaica, hebraica, é uma realidade concreta. Não é só palavra e som, não. É uma realidade concreta. Quando alguém abençoa, está abençoado. Quando o pai abençoa o filho ou a filha, está abençoado para sempre. Quando amaldiçoa, está amaldiçoado. Quando o padre abençoa, está abençoado. É uma realidade concreta. Peça a bênção aos padres aí toda hora. É uma realidade, não é algo imaginário, é uma realidade. Ergueu os olhos para o céu, dizendo, eu sou o ressuscitado. Pronunciou uma bênção, berahá. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Partiu os 5 pães e os deu aos discípulos. Primeiro disse, eu sou ressuscitado, erguendo os olhos para o céu. Depois pronunciou uma bênção. Jesus, que é uma bênção, pronunciou a bênção. Então, ele pronunciou o que? Ele mesmo. Por que é que o pão multiplicou? Porque a bênção de Cristo é Cristo. Então, aquele pão, o que é? É Ele. É Eucaristia, irmão. Aquele pão não é só pão material, como uma hóstia, né, que será consagrada. Não é só hóstia, não. A hóstia que será consagrada, que é trigo, é corpo de Cristo. Então, ele pegou os 5 pães lá e mandou distribuir, porque era ele. Quando ele deu a bênção, primeiro ele diz, eu sou ressuscitado. Segundo, ele dá a bênção. Se ele dá a bênção no pão, o pão se torna ele. E por que deu para todo mundo? Porque ele é eterno. A Eucaristia é eterna. Aqui é o sinal da Eucaristia. É o sinal da ressurreição, da eternidade de Deus. Ele está dizendo, o pão que eu tenho, que eu sou, esse pão é para vocês. Esse pão é de vocês. E aqueles 5 pães se tornou tantos que deu para todos. Mas se tornou por quê? Porque aquele pão é ele, é o corpo dele, é a carne dele. Partido, será partido, toda a Eucaristia é partida, né, e dada para nós. O que ele está fazendo aqui hoje, que é dando o corpo dele, o sangue dele, a alma dele, a divindade dele, ele está se doando a nós, aquela multidão. Na hora que ele pronuncia a bênção, que é a bênção aí que o sacerdote consagra a hóstia se torna corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é eterno. Então dá para 5 mil? Não, dá para 3 bilhões, 4 bilhões, dá para todos.
Por isso que deu, por isso que multiplicou. Porque a bênção de Cristo é Cristo. Quando ele abençoou o pão se tornou Cristo. Quando o sacerdote consagra o pão se torna Cristo. Corpo de Cristo. Creia, irmão, é a nossa fé. Ergueu os olhos para o céu, dizendo, eu sou ressuscitado, porque o erguer é o verbo da ressurreição. Pronunciou a bênção. Não, a bênção é ele. Então, a bênção que é ele, pronunciou a bênção. Então, o pão se torna ele, se torna a bênção. Ele é a bênção. Por isso que dá para todos. Em seguida, partiu os pães. Então, partiu. Eu parti aqui, né? Você viu? Partiu o pão. E mandou entregar. Agora entregue lá para a multidão. Esse pão quem é? Ele. O corpo dele, a carne dele, a alma dele, a divindade dele. Agora vamos distribuir. E deu aos discípulos. Eles os distribuíram à multidão. Já contei aqui e vou contar de novo. Em 1900, eu não sei quando, 90 e tanto, antes de 98 foi, lá por 97. Fui fazer um retiro lá no cenáculo, não sei nem se ele existe, essa casa do cenáculo ali, na Bezerra de Menezes, né? Com um padre jesuíta, o Acrísio. Eu era leigo. E estava na dúvida se ia ser padre ou não. 97, por aí. Então, ele direcionou para fazer um retiro. Eu e outros jovens, né? Aí, na hora lá, ele disse assim, pegue um desses textos aqui e reflita. Faça uma oração de contemplação. O que é oração de contemplação para o jesuíta, ou para ele? Você lê o texto e você se coloca dentro do texto. O texto que eu escolhi foi João 6, que não é esse aqui, mas é o da multiplicação dos pães em João. Então, eu li uma vez, e depois reli e me coloquei dentro. Então, eu estava ali. Na hora que Nosso Senhor mandou todo mundo sentar, eu estava lá, eu me vi dentro lá do texto, a imaginação. Recordo ainda hoje essa oração que eu fiz, foi tão forte, né? De 97 para cá, 23 anos, né? Então, eu me encontrava ali, vendo toda aquela multidão. No início eu estava vendo a multidão, eu estava atrás de uma árvore, escondida assim, e vendo aquela multidão sentada. E Nosso Senhor falando com eles, e eu escondido. Aí Nosso Senhor me chamou, não foi minha imaginação, me chamou. Me deu pão junto com os discípulos, mandou entregar. E depois eu vi o barco, Pedro lá no barco, Nosso Senhor dentro do barco. E ele mandou eu entrar no barco. Eu entrei. Então, duas coisas aqui. Dessa oração que eu fiz. A Eucaristia. Né? Hoje, ainda hoje, quando eu estou entregando a Eucaristia na missa para alguém, eu recordo essa oração. Porque aconteceu em 97, eu era leigo, né? Discernindo minha vocação. Então, aquela oração, cada vez que eu vou dar a Eucaristia, eu recordo. Aquela oração foi de Deus. Por quê? Porque se concretizou, né? Quando é de Deus, realiza. Hoje eu sou o sacerdote. E depois no barco. No barco, junto com ele. Então, dois grandes sinais que Nosso Senhor me deu naquele dia. E até hoje eu recordo. Aqui, ele dá o corpo e o sangue dele. É a Eucaristia. Deu por discípulo, deu a mim, para que eu distribuísse. Os discípulos os distribuíram às multidões. Por quê? Os 5 pães e 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Tu imagina aí. 12 porque 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. É um número perfeito. Esse aqui foi um sinal perfeito. Tudo que Nosso Senhor faz é perfeito.
Significa o que o 12? Perfeição e abundância. Sobrou ainda. Mas como é que pode? Irmão, o corpo de Cristo dá para todos. Ainda sobra. Infelizmente o mundo hoje não quer comungar. Não quer se entregar, não quer escutar, não quer ouvir, então. Mas o corpo de Cristo dá para todos. Todos comeram, ficaram satisfeitos, recolheram, e dos pedaços que sobraram, pedacinhos que sobraram, né? Recolheram ainda 12 cestos cheios. Abundância e perfeição. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres, se cada um tinha 10.000. Se cada um tinha um filho, 15. Se tinham 2 filhos, 20.000. O corpo e o sangue de Cristo sacia 20.000, muito mais. O corpo e o sangue de Cristo é perfeito? É. É abundante? É. O que eu tenho que fazer? Aceitar, acolher, ou, se você tem vocação, vá distribuir. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe, Maria Santíssima.